Ô, gente, nossa proposta de estudo para sociologia hoje é basicamente uma revisão, certo? Para facilitar o caminho para uma possível avaliação que a gente pode vir a fazer aí. Então, assim, gente, os últimos 3 capítulos que nós estudamos versaram sobre trabalho, né? As relações aí entre trabalho e sociedade. Então, eu venho propor hoje aqui a vocês que a gente faça um texto resumo desses capítulos onde nós estudamos trabalho, certinho? Como é que vocês vão montar esse texto? Para cada capítulo, eu defini algumas perguntas. Então, respondendo a essas perguntas, vocês vão estar montando já um resumo para mim. Basicamente, a resposta de cada pergunta vai ser um parágrafo para vocês, certinho? Então, vamos lá. Vamos montar, então, o nosso resumo, que vai ter como nome basicamente isso aí, trabalho e sociedade, redefinições. Ou seja, quais foram as definições e os novos pensamentos em torno de trabalho ao longo do tempo. Então, o que você vai responder para montar seu texto? Sobre o capítulo 5. Primeiro, por que interessa a sociologia analisar o trabalho? Discutimos sobre isso. Qual é a intenção da sociologia ao compreender trabalho? Lembra-se que nós falamos que era justamente de perceber como é que o trabalho interfere, né, nas formas de organização social. Segunda questão, como é que o trabalho foi visto ao longo da história? Vocês podem resumir, né, aqueles momentos onde em Roma o trabalho era considerado isso, em Grécia daquilo outro. De maneira bem sucinta você vai responder isso aí. Terceiro ponto, qual é o fundamento e as implicações da divisão do trabalho na visão marxista? Visão marxista, então, já é a visão moderna, né? Então, para o Karl Marx, para que serve a divisão do trabalho? Isso é o fundamento. No que essa divisão resulta? É positiva ou negativa para a sociedade? No que ela resulta? O Marx deixa isso bem claro. 4. Marx tem uma visão, o Durkheim tem uma visão oposta à dele. Qual que é a visão de cada um deles em torno desse resultado da divisão do trabalho? Lembre-se que o Marx era totalmente contra, né, a divisão do trabalho, já o Durkheim, que era positivista, era a favor. Né? Um basicamente dizia que gerava desigualdade, o outro dizia que gerava solidariedade. Organize, então, essa comparação entre as visões dos dois em torno de divisão do trabalho. Por último, do capítulo 5, quais foram as principais expressões da organização do trabalho moderno, né? A organização do trabalho na sociedade moderna capitalista teve algumas expressões. Quais foram essas, né? Quais foram os modelos de organização que nós vimos ali ao final do capítulo? Isso é o que eu quero que vocês resumam do capítulo 5. Sobre o capítulo 6, que a gente falou de estratificação. Primeiro façam uma relação, né, da questão de trabalho com estratificação. Até porque o trabalho, a forma como o trabalho foi organizado também esteve diretamente relacionada à forma como as sociedades foram organizadas, divididas ou estratificadas, certo? Primeira questão sobre o capítulo 6. Qual é o sentido das estratificações sociais? Por que, ao longo da história, a sociedade foi dividida dessas formas, como as castas lá na Índia, os estamentos? Qual o sentido dessas estratificações, certo? Elas serviam para quê dentro daquele momento ou dentro daquele lugar? E depois, ainda no capítulo 6, quais foram as mais conhecidas variações de estratificação social? E no que elas se baseavam? E vocês vão exemplificar para mim, olha, entre as variações de estratificação, nós tivemos o sistema de castas, que era baseado nisso, o outro baseado naquilo. Então, vocês vão resumir para mim. Então, veja, qual era o sentido de estratificar é uma questão, e quais foram os modelos de estratificação é uma outra. Por fim, no capítulo 7, o que você vai responder para montar o seu texto? Por que a sociologia se interessa por movimentos sociais? Antes disso, pessoal, que relação a gente pode fazer entre movimento social, estratificação e trabalho? Será que os movimentos sociais também não são um fruto desses modelos de organização de trabalho, de estratificação? Será que eles não são a reação a isso? Ótimo. Então vamos lá. Por que a sociologia estuda movimentos sociais? Tá? Simplesmente porque é uma galera que está ali na rua fazendo um protesto? Não. Os movimentos sociais têm uma interferência social, logo interessam a sociologia. 2. Por que os movimentos sociais tinham uma visão marginalizada até o início do século XX?
Por que eram vistos só como arruaça, coisa de gente desocupada, tá? Quando foi que essa visão mudou? Por que essa visão mudou? O que estava acontecendo num determinado momento para que os movimentos sociais fossem vistos de uma outra lógica, sob uma outra ótica? Muito bem. Qual o sentido dos movimentos sociais modernos? O que faz parte da bandeira desses movimentos, dessas reivindicações? O que se incorporou aos movimentos sociais? Lembrando que a maioria dos movimentos antes, né, até o início do século XX, era muito por questões trabalhistas, né? Hoje a gente sabe que se ampliou, né? Qual é o sentido, então, dos movimentos modernos? Será que não tem a ver com essas questões da desigualdade, né? E outras questões mais amplas, questões humanitárias? E, por último, quais são os destaques dos movimentos sociais no Brasil? O que a gente tem de destaque aqui no Brasil nesse sentido? E aí eu sugiro a vocês que, terminados esses parágrafos aí, né, que resumem essas respostas, no final vocês possam fazer uma relação entre as três coisas. Que três coisas? Trabalho, estratificação e movimentos. Ok? Abraço. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvida.